Amigos do Saúde Digital, vamos falar aqui de um tema importantíssimo que se você é médico, você vai entender o que eu estou falando. Pensa aqui nas sociedades médicas, papel preponderante, super relevante na educação médica, como órgão de classe, que começam a crescer, começam a faturar e continuam sendo geridas por médicos que não são full-time, que são part-time nesta organização. E aí o que acontece? O médico é extremamente atribulado, tem uma escassez de tempo e ele tem que participar da gestão de um órgão profissional que fatura muito e que precisa se desenvolver nesta época de constantes transformações. Será que existe espaço para uma gestão profissional numa sociedade médica? Eu tenho certeza que sim, e eu estou recebendo aqui o Luiz Felipe Costa Milan, que é CEO da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, talvez uma das maiores sociedades médicas do Brasil, talvez uma das sociedades que mais fatura e que implementou uma gestão profissional, e eu estou com o CEO aqui, tendo o prazer de receber o Luiz Felipe. Obrigado pela sua participação aqui. É uma honra, todo meu, Lourenço. É uma honra. E contar essa história, de fato eu fico muito feliz de contar essa história, porque eu acredito que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela é protagonista nessa gestão profissional, e segundo, porque eu convivo com vocês, eu vou no congresso de vocês pela Cardiogram, que é a nossa maior comunidade dentro da SD Connect, sei do grau de profissionalismo de vocês, então é muito legal bater esse papo aqui com você, para a gente falar um pouco dessa transição de uma gestão não profissional para uma gestão executiva profissional que você encabeça e lidera isso no Brasil. Conta um pouquinho do Luiz, seu background, e aí a gente entra no nosso papo. Eu sou, assim, de formação administrador, mas eu tenho um background muito generalista, assim, já cursei direito na minha vida, sem terminar, já cursei ciência política, e entrei na saúde nesse ramo da ciência política para fazer a representação institucional na época da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, em Brasília, de formar o escritório de advocacy nessa representação política, e trabalhei na ANAP um bom tempo, até que eu fui convidado para ser CEO do CEBEX, o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, onde também fiquei muito tempo, ou algum tempo, até assumir um desafio maior na SBC. A SBC hoje é uma entidade com 14 mil sócios, ela é, como você falou, certamente uma das maiores sociedades médicas do Brasil. Até onde a gente sabe, e não tem um benchmarking claro disso, mas a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo. E acho que a gente vem fazendo um caminho, uma rota de transformação que é muito interessante, né, na sociedade em termos de profissionalização, em termos de maximização da entrega de valor para os nossos clientes, de forma geral. E cliente em sociedade médica é um contexto amplo. A gente pode conversar um pouquinho mais disso perfeito. Ao longo do nosso papo aqui. Sem dúvida, o papel de vocês é muito relevante. Como disse, eu presencio. E é incrível, e eu queria começar um pouco com o histórico, a história, né? Como se deu essa mudança, o início dessa mudança, o que estava acontecendo que decidiram, agora que os médicos vão fazer parte de um conselho de administração e aqui embaixo nós vamos ter uma gestão profissional executiva, como nas empresas de capital aberto. O benchmark são as empresas de capital aberto, que tem o conselho de administração e tem a gestão executiva, né? O que aconteceu? Que ano era? Que horas que você entrou? Conta um pouquinho pra gente. Eu entrei na sociedade no finalzinho de 2019, então logo antes, alguns meses antes da pandemia começar. E quem estava entrando na sociedade na época era o Dr. Marcelo Queiroga, que viria a ser ministro da Saúde. Né? Perfeito. Já esteve aqui também. No podcast. Que legal. Tenho muito profunda admiração pelo Dr. Marcelo. E ele entrou e foi eleito pelos membros. Na época, a sociedade vivia um momento de eleições muito contestadas, assim, muito
apertadas também. Dr. Marcelo, se eu não me engano, foi eleito por 10 votos de diferença no universo de 14 mil sócios, né? E ele entrou com uma missão e com mandato para transformar efetivamente a sociedade e fez disso a primeira grande medida dele, que foi formar um grupo de reforma da governança. E eu vim nesse contexto de ser o gestor profissional que ia, ao mesmo tempo em que apoiava essa reforma da governança, ia transformar a gestão da sociedade. Isso foi apoiado por consultorias especializadas, profissionais, tanto da área jurídica quanto da área de gestão e governança mesmo. E o grande desafio numa sociedade médica é conciliar um imenso número de diferentes stakeholders que você tem. Então, talvez um pouquinho diferente do que é um modelo de governança numa organização, numa sociedade anônima ou numa organização mais corporativa do modo clássico. A gente está falando de uma organização que ela é, por natureza, profundamente política. E política no melhor sentido da palavra. No sentido de que é o lugar onde as pessoas se reúnem para atingir fins maiores. E isso tem que ser contemplado no modelo de governança. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje o que é a estruturação do conselho da SBC, a gente vê uma forma para equilibrar diferentes grupos e diferentes interesses regionais, que é algo ainda importante a ser levado em consideração. Então, a gente tem 5 regiões no país e cada uma dessas regiões tem 2 assentos no Conselho, e as regiões não são bem as regiões do IBGE, elas foram subdivididas para manter um equilíbrio do número de sócios que a gente tem. Então tem uma região que é a Norte-Nordeste, uma que é a Sul, uma que é Brasil Central, uma que é São Paulo, e outra que é a Leste, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, e assim você mantém algum grau de equilíbrio nessa representação. Representatividade dos associados. A representatividade dos associados é talvez o elemento fundamental para uma governança de sucesso numa sociedade médica. Porque a partir do momento que as pessoas sentem que a sociedade efetivamente representa elas, elas sentem identidade. E se elas sentem identidade, elas se engajam na participação. Elas sentem que elas estão ali também. A especialidade delas está sendo representada por pessoas que têm identidade com elas. Perfeito. E aí, então, Dr. Marcelo Quiroga ganha um processo de eleição, tem um mandato de profissionalizar essa gestão, você vem como o head, o cabeça dessa mudança. Contratam-se consultorias de administração, consultorias legais, e determina-se o principal pilar, que é a representatividade dos associados, dividindo o país em macro-regiões. Cada macro-região tem direito a 2 assentos, e esses assentos vão compor um conselho de 10 pessoas. Perfeito. E como esses assentos eles são eleitos por voto? Como que é? Hoje eles são eleitos por voto indireto. Então, os associados, como todos, elegem uma assembleia, que é o equivalente da Assembleia Geral, que é a representação máxima de todos os associados. Então, os associados do Brasil todo votam para eleger essa assembleia, que hoje tem em torno de 100 membros. E esses 100 membros elegem os conselheiros, os 10. Entre eles? Não. Não necessariamente. Qualquer um pode se candidatar. Qualquer sócio que cumpra as pré-condições, tem que ter título de especialista, tem que ter alguns anos de filiação, tem que ter exercido alguns cargos antes, seja nas sociedades estaduais, seja nos departamentos. Mas cumprindo essas condições, qualquer sócio pode se candidatar, e essa assembleia é quem vota e decide em quem serão os conselheiros que representarão. E acho que tem algumas inovações aí que são importantes e diferentes hoje do que a maioria das sociedades médicas nesse sentido. A primeira inovação é que as pessoas são eleitas como indivíduos e não como chapas. Então, a cada momento, você tem no conselho diferentes correntes da sociedade representadas.
Você não tem mais aquela chapa que representava um grupo e que se opunha a outra chapa que representava outro grupo. Você tem, na verdade, a presença de membros que foram de chapas divergentes e concorrentes no passado, que participaram de diretorias anteriores e que competiram entre si. Então, você tem a sociedade inteira representada no mesmo conselho. Acho que esse é um elemento importante. Um segundo elemento que acho foi bastante sábio nessa estruturação da governança foi o fato de que os mandatos são de 3 anos, mas o conselho se renova todos os anos. Então, 1/3 do conselho troca a cada ano. Isso dá um senso de continuidade. Então, todos os anos, pelo menos 2/3 do conselho permanece e sabe do que estava acontecendo nos projetos anteriores e dá continuidade para o planejamento estratégico. Deixa eu destrinchar isso aqui. Então, qualquer um que tem os requisitos pode se candidatar e ele é eleito enquanto pessoa física, não quanto chapa. E aí você tem esses 10 assentos. A cada ano troca-se 1/3 desses assentos. Isso, 3, 3 e 4, né? Então... Entendi, 3, 3 e 4. Mas assim, quem entrou, ele vai ficar 3 anos. Isso. Só que você tem sempre uma renovação, essa rotação todo ano. Então, quer dizer que tem eleição todo ano desses 100 membros que é a Assembleia para... Isso. E quanto tempo elege essa Assembleia? Ela dura quanto tempo? 3 anos? A GAD dura 2 anos, se eu não me engano, mas eu posso estar enganado, né? Tá. Eu teria que ver o estatuto. Mas aí ele essa Assembleia também vai se renovando. Isso. Né? Então, está claro aqui a forma como se consolidou esse pilar fundamental, né, é a base de tudo. E eu queria entender se alguns anos depois, isso começou em 2020, a gente já está em 2024, se a gente teve um arrefecimento nessas rixas políticas, eu posso chamar assim, ou nessas... nos processos eleitorais. Hoje o processo eleitoral, vocês notaram mudanças em termos de valor, qualidade, de processos? Certamente. E aí a gente tinha eleições que eram embates muito, muito relevantes, que geravam cicatrizes e consequências para a sociedade. E hoje... Primeiro, como você não tem em nenhum momento a sociedade inteira em jogo, né? O que você tem são algumas cadeiras no Conselho de Administração que, em um processo que vai ser muito de construção coletiva no Conselho, você não tem mais a figura do presidente da sociedade como uma figura quase que onipotente da sociedade, que era o caso no passado. Então, assim, pelo estatuto anterior, o presidente assinava sozinho e fazia qualquer coisa que quisesse na sociedade, independente muitas vezes até da própria diretoria. Então, hoje, como isso é um processo de construção coletiva, e isso também deu espaço para o surgimento de lideranças que apoiam esse processo de construção coletiva. Então, tem uma interação entre o ambiente e o sujeito, né? Então, assim, se você cria espaços que são mais propícios para pessoas que são mais abertas ao diálogo, são mais abertas à construção, você vai ter mais pessoas desse tipo participando, e essas pessoas, por sua vez, vão condicionar o ambiente também para que ele se torne dessa forma. Então, acho que a gente tem tido processos eleitorais mais saudáveis nesse sentido, para a integração da sociedade. Eu acho que a palavra é essa, né? É saudável, né? O processo eleitoral, ele não precisa ser uma água com açúcar, uma panaceia, mas a saudabilidade, principalmente numa sociedade médica, é muito importante, porque afinal são todos colegas. Isso. Né? E assim, eu trabalho nesse mundo associativo há algum tempo e estou absolutamente convencido da importância de uma vida política ativa na sociedade. A sociedade tem que ser interessante nesse sentido, a ponto de que muita gente queira participar. Perfeito, e é muito bom
que você tenha muitas lideranças se propondo a participar e abertas a se engajarem com a sociedade. Ter disputa política é algo importante, mas que essa disputa seja com base em projetos, em oferta de valor para o sócio, em dar um retorno e uma contribuição para a sociedade, não necessariamente só uma disputa de poder ou só uma disputa de grupos políticos que querem ocupar. Mas eu não queria deixar de mencionar, Lorenzo, a importância também para um modelo de governança de você ter uma atribuição clara de competências. Isso foi algo que mudou de uma forma relevante na sociedade. Então, e aí talvez mais classicamente com o modelo de sociedades anônimas, que você tenha um conselho de administração que é muito ativo, muito atuante, como deve ser um bom conselho de administração, mas é muito atuante na estratégia, é muito atuante na fiscalização, é muito atuante no controle, é muito atuante na representação e não necessariamente muito atuante na operação. E você tem essa definição clara das atribuições do papel de cada um. E hoje você tem a superintendência como uma figura estatutária na SBC, com o papel da operação no dia a dia, quem toca os projetos, é quem contrata e demite, é quem busca fornecedor e troca fornecedor, e quem tem a missão de entregar valor para a sociedade em termos de sua operação. É uma superintendência que não está ligada a nenhum grupo político, que não está ligada a nenhuma ala, a nenhum setor da cardiologia. Perfeito. E você está você é o CEO, você é o head dessa superintendência, é isso? E nessa superintendência, pode até ter médico, mas vai ser remunerado, vai ter atribuições, vai ter como se fosse um funcionário. Isso. É um funcionário da sociedade. Perfeitamente. E o conselho é remunerado ou não? Não. Não é remunerado, é voluntário. É voluntário. E o conselho tem um presidente? O conselho tem um presidente que é eleito todos os anos pelo próprio conselho. Pelos 10. Pelos 10. E qual que é a diferença do presidente para os demais? Em caso de empate, o voto de Minerva como são 10, o presidente tem o voto de Minerva, mas o presidente é também quem constrói a pauta das reuniões e ele tem principalmente o aspecto de... Ele é a voz da sociedade, no final das contas. É ele quem representa a sociedade, é ele quem vai falar em nome da sociedade. Perfeito. E ele, no final das contas, traduz também a voz dos outros 10 nesse momento. Eu acredito, Luiz, que eu não tenho dúvida que a gente vai ter um processo de evolução das sociedades médicas para esse modelo, né? Em que pese a dificuldade de se chegar a esse nível de maturidade. Eu queria uma análise crítica. O que você acha que ainda, no pilar ainda de governança, o que você acha que ainda poderia melhorar? Tem alguma coisa que você acha que ainda precisa de ajuste? Ou você acha que vocês encontraram um modelo satisfatório em termos de... Não, assim, sempre tem. Eu acho que quem trabalha com gestão no dia a dia se acostuma com a palavra melhoria contínua, né? E até porque o tempo não para, né? Os tempos mudam e com a mudança do tempo, a mudança da necessidade de organização, da necessidade de você ter um modelo organizacional diferente que seja adaptado àquele tempo, também acontece. Então, assim, a sociedade ainda tem alguns desafios, a gente está em modelo, em processo de reforma estatutária nesse momento, e acho que tem ainda muitos passos a serem dados em termos de mudança. E aí, assim, alguns exemplos que acho que a gente vem trabalhando para uma relação melhor entre a sociedade brasileira, a sociedade mãe e as sociedades estaduais, por exemplo. Durante muito tempo, acho que isso foi algo muito afastado. E as sociedades estaduais, no final das contas, são quem está no dia a dia, quem está mais próximo do sócio. E eu não vejo como a gente vai conseguir entregar valor de uma forma efetiva sem que a gente esteja no dia a dia do sócio. Então, talvez acabar com essa dicotomia entre
isso é estadual, isso é brasileira, e que tudo seja um veículo para entregar educação, para entregar ciência, para entregar valor para o sócio. E hoje a gente... acho que a gente ainda não chegou no modelo de relacionamento com sociedades estaduais, e acho que, assim, muito embora com os departamentos, na SBC os departamentos respondem pelas áreas de especialidade dentro da cardiologia, então tem hipertensão, insuficiência cardíaca, cardiopediatria, cardiogeriatria e por aí vai. Nos departamentos, a gente acho que já conseguiu caminhar um pouco mais em termos de estruturação de um modelo que seja que engaje mais as pessoas em torno da entrega de valor, mas acho que ainda tem espaço. Perfeito. E como você disse, é um processo contínuo. Avançando, saindo desse pilar da estratégia, que é a base, né? Aliás, do pilar de governança, que é a base, a gente tem o pilar de estratégia. Como que é na prática? A estratégia é pensada no conselho, isso desce para a superintendência executiva, como vocês planejam? Pode passar um pouco do dia a dia? Como você tinha antes modelos em que diretorias inteiras entravam e saíam a cada 2 anos, qualquer estratégia que fosse pensada por uma diretoria, em menos de 2 anos, uma nova diretoria ia decidir se ela continuava ou não aquilo. Isso gerava uma descontinuidade muito grande. E agora, com esse novo modelo, então, assim, a governança, muitas vezes, ela condiciona a própria possibilidade de você ter estratégia e de ter uma gestão. Então, o conselho hoje, e como deve ser, é o responsável pela estratégia. E a gente tem um modelo, acho muito clássico, um BSC que é acompanhado ao longo do tempo. Então, a gente teve a nossa definição de quais são os macro-objetivos da sociedade, de quem são os nossos clientes, de quais são os nossos objetivos financeiros que vão suportar esses macro-objetivos, quem são os nossos clientes, e a sociedade médica, como eu falei, ele tem uma lista de clientes muito grande. A sociedade médica, ela evidentemente serve primeiramente aos seus associados, à especialidade, né? A missão da SBC é atuar pela excelência no cuidado cardiovascular, mas no final das contas, e qualquer pessoa que atua na saúde está servindo, em última instância, ao paciente, ao cidadão, né? E talvez antes até de ser paciente, a gente quer que as pessoas não virem necessariamente pacientes, mas enquanto cidadãos cuidem da sua saúde cardiovascular. Então, mas para isso a gente precisa ser o grande nexo, o grande centro articulador da saúde cardiovascular no Brasil. Então, a gente tem como clientes, certamente, o governo e as entidades governamentais que precisam do apoio da SBC, que é a entidade que, no final das contas, mais entende de saúde cardiovascular no Brasil, e então que precisa do nosso apoio para fazer políticas públicas sobre saúde cardiovascular que sejam mais adequadas. E aí eu estou falando de Ministério da Saúde, de secretarias, de agências reguladoras. Então a SBC tem atuado muito mais ativamente nesse aspecto. A gente tem como clientes os serviços de saúde, de forma geral, que atuam muito fortemente e que são responsáveis pelas condições de trabalho, muitas vezes, do cardiologista. Então, estou falando de hospitais, de clínicas, de laboratórios, e que são parte do dia a dia do trabalho do cardiologista. A gente tem a indústria, e aí a indústria de dispositivos médicos, a indústria farmacêutica, que fornece insumos, sem o qual o trabalho do cardiologista fica muito mais difícil, né? Assim, fica impossível. Então, a gente precisa trazer também as inovações que essa indústria traz. Isso é parte da educação médica continuada, assim, que o cardiologista aprenda a usar o que tem de novo, que ele aprenda como melhor ajudar seu paciente ao longo do tempo. E se a gente olha o que é a realidade hoje e a realidade de 20 anos atrás, por exemplo, a gente está falando de inovações que transformaram o cuidado desse paciente efetivamente, e que se o cardiologista não tiver a par disso, ele não vai ser capaz de prestar o melhor serviço, o melhor atendimento para o paciente dele.
E a gente tem, como eu falei, em última instância, o cidadão como um todo. E aí a SBC tem uma atuação muito forte em termos de campanha, de promoção da saúde, de prevenção de doença cardiovascular. Então, a análise, assim, a gente fez uma análise muito aprofundada de cada um desses clientes e o que a gente queria entregar de valor para cada um deles. E aí, com base nisso, os processos que a gente tem internamente para apoiar essa entrega de valor, isso na SBC foram distribuídos em 14 grandes projetos estratégicos que a gente precisa entregar até 2030. E que são projetos que vão... que são desde a parte de estruturação interna da SBC. Então, assim, como é que a gente muda a forma que a gente faz marketing, efetivamente? Como é que a gente muda a forma pela qual a gente se comunica com o nosso associado, com os nossos clientes? E a gente está num processo de transformação bastante acelerado e bastante forte em relação a isso. Até projetos que mudam de qual o papel da SBC na sociedade. Então, uma das pretensões da SBC é se tornar efetivamente um hub de dados. Assim, é o lugar onde estão disponíveis, estão agregados todos os dados relevantes sobre doença cardiovascular no país, para que a gente seja fonte de pesquisa, fonte de política pública, Perfeito. Fonte de criação de conhecimento sobre doença cardiovascular. Então, esses 14 projetos estratégicos, eles são acompanhados por mim e pelo Conselho pelo menos todos os meses, mas com muito mais frequência. A gente tem uma atribuição interna na equipe, a gente tem hoje 58 funcionários, com mais alguns sendo contratados, para tocar esses projetos. E tudo isso é apoiado no final das contas, pela construção de uma cultura de excelência e pela capacitação contínua das pessoas e pela busca de equipes que sejam efetivamente diferenciadas no cumprimento. É muito legal escutar isso com essa concatenação das suas ideias, porque mostra exatamente como o processo foi criado e como ele é tocado. E eu, como gestor, como um CEO da SD Conecta, eu sei o quão a SD Conecta hoje tem 26 pessoas. Quão é difícil você organizar todas essas ferramentas, todos esses processos, indicadores de gestão, cultura, pessoas, né? E é muito legal ver isso dentro de uma sociedade médica, porque a sociedade médica ela tem um pilar fundamental de guardar a ciência, de ser o apoio do médico, de ser um local de encontro, de conexão dos médicos, e trazer esse nível de profissionalismo para as sociedades é muito bom escutar isso, sabe? Eu sempre, desde a minha graduação, sempre, não é à toa que hoje eu estou trabalhando com negócios, eu sempre me interessei muito assim, pelas áreas administrativas, gerenciais, órgãos de classe. Então, fazia parte do DA, depois eu fui presidente da Sociedade de Médicos Residentes do hospital, eu fazia parte da comissão do CEREM, que era a Comissão de Avaliação da Residência Médica, e eu posso entender o que você fala, assim, o quão verdadeiro a gente não ter medo de falar que a política é extremamente importante, que é necessário a gente ter pessoas interessadas por fazer a política correta, porque o contrário é verdadeiro. Se a gente não tem as boas cabeças pensando de forma estruturada, com governança,
a gente vai cair na indiferença, a gente vai ficar largado, vai ficar jogado, e a sociedade perde como um todo. E acho que tem um aspecto de cultura que eu acho muito relevante, eu acho assim, especialmente isso para quem ocupa posições de liderança, é algo que a gente tem que banir da nossa vida, que é cinismo. Ocupar a liderança tem a ver com fé, com algum grau de espiritualidade, muito bom. Com fé nas pessoas, com fé na missão. E se a gente olha com cinismo o que está acontecendo, é muito fácil a gente ser vítima desse processo. A gente vê isso muito na nossa política nacional, né? De olhar isso e ser cínico em relação, puxa, mas ninguém quer mudar, ninguém quer fazer diferente. E acho que não pode ser assim, que é assim, quem está numa posição de liderança. E o que eu vejo é que quanto mais fé e quanto mais esperança a gente deposita nas pessoas, mais elas retornam. E se eu vejo o processo que aconteceu na sociedade, eu vejo isso, eu tenho alguns sentimentos. Primeiro, uma profunda admiração e gratidão, porque não é um CEO que faz essa transformação, no final das contas. Isso precisa partir dos donos, efetivamente, da sociedade, que são sócios. Assim, são quem fez essa transformação. E eu acho que eu apoiei efetivamente essa transformação, mas quem é responsável por isso, no final das contas, são essas lideranças gratuitamente, voluntariamente abdicaram de muito tempo de suas vidas, de muitos recursos, assim, abdicaram de muita coisa para poder liderar essa transformação na sociedade. E quando eu vejo a quantidade de pessoas que está disposta a fazer isso em prol do crescimento da especialidade, em prol da transformação do cuidado para o paciente com doença cardiovascular, em prol, no final das contas, da melhoria da sociedade, assim, isso só me resta um sentimento de admiração e de gratidão e de sentir que essa minha fé nas pessoas foi recompensada, sabe? Compactuo perfeitamente, porque você começa a gerar um círculo virtuoso. Imaginando eu, enquanto médico, esse dispensar de tempo, né? Eu vou dedicar um tempo para uma sociedade no qual eu vou ser voluntário. E quando esse círculo é virtuoso, as coisas funcionam, são claras, tem transparência, existe muito aprendizado, existe muito... você ganha muita coisa em troca. Então, quando esses líderes, sejam esses 10 que sentam no conselho, ou sejam esses 100, eles estão reunidos numa organização que tem um DNA sólido, uma governança. Isso é prazeroso, isso, você sente a sua contribuição, você sente que aquilo que você está fazendo está virando ponteiro, né? E você tira fora a mesquinharia, você tira fora aquelas coisas, o que eu vou ganhar fazendo isso? E você está disposto a doar. E na hora que você doa, recebe. Invariavelmente você vai receber. E você gera um ciclo virtuoso. E as coisas crescem, as coisas prosperam. É sensacional, porque é isso que eu acredito também. Num negócio privado, não é muito diferente. Se os líderes, né, os donos do negócio, não olham aquilo ali como um círculo virtuoso para as pessoas que estão ali dentro, fatalmente eu vou ter a mesquinharia, eu vou ter o cinismo, eu vou ter, deixa eu me aproveitar. Então, esse é o desafio. Só que não é fácil. Só que não é fácil chegar nisso. E isso é um tema que eu acho que, falando de profissionalização de gestão de sociedade médica, foi uma visão que eu encontrei muito fortemente em muitas sociedades médicas. Eu tenho bastante interação com outras, talvez do não entendimento de qual o papel de uma entidade sem fins lucrativos. E a única diferença
no final das contas, da gestão do que deve ser a gestão de uma entidade com fins Privada. lucrativos ou entidade privada, que no final das contas as sociedades são entidades privadas, né? Elas não são estatais, mas uma entidade com fins lucrativos, uma entidade sem fins lucrativos, é que a entidade sem fins lucrativos ela só tem um sócio, que é a missão. Então, no final das contas, no final do ano, quando sobra o dinheiro em caixa, quando tem a distribuição do lucro, o lucro vai para esse sócio, que é a missão. Então, ele vai ser reinvestido na missão no ano que vem. E essa é a única diferença. Isso não significa que essa entidade não tenha que ser superavitária, que os projetos que ela faz, elas não tenham que gerar recursos para a sociedade. Tudo isso é verdade de uma sociedade sem fins lucrativos, para que você tenha recursos para aplicar na sua missão. E o pessoal fala muito claramente no money, no mission, né? Assim, no final das contas, a gestão precisa ser profissional também na gestão dos recursos da sociedade, para que você tenha esses recursos para efetivamente investir naquilo que é importante, no final das contas, da SBC na saúde cardiovascular. O que a gente fez, e eu compartilho muito fortemente dessa visão do Conselho, nos primeiros 2 anos que eu estava à frente da sociedade, assim, teve muitas pequenas mudanças de gestão de fornecedores, de equipe mesmo. Assim, eu troquei nos primeiros 6 meses quase 25% da equipe entre trocas e redução de pessoal. No final das contas, otimização. Foi otimização. E a gente gerou superávites muito grandes. E aí, assim, quase 20%, 25% da receita aí como superávit nesses primeiros anos, por conta dessas otimizações. O que permitiu para a gente, em 22 e 23, por exemplo, fazer novos investimentos para o cumprimento da missão. E aí, se eu estou falando de cumprimento da missão, não necessariamente eu estou falando naquilo de geração de recursos. Mas a gente hoje tem uma equipe, por exemplo, que trabalha dedicada às relações governamentais, para influenciar em política pública. A gente propôs em conjunto com 2 deputados um projeto de lei de um Programa Nacional de Atenção ao Paciente com Doença Cardiovascular, para transformar a forma que o SUS atende esse paciente. A gente está acompanhando processos na ANS, processos na Anvisa, de incorporação de tecnologia, de como que a gente oferece para o cardiologista melhores condições de trabalho mais dignas. Isso só acontece, no final das contas, se você tiver uma gestão que permita que você faça esses investimentos. E se você mostra para o cardiologista, no final das contas, que, olha, a gente está lutando mais por você, a gente está lutando mais pelo seu paciente, a gente está lutando mais pela sua vocação. Ele se identifica mais com a sociedade e passa a estar mais próximo da gente também. E aí você está no círculo virtuoso que eu falei. Que números você pode repartir aqui, compartilhar com a gente aqui só para dar uma noção de big numbers aí? Assim, a gente é muito transparente nos nossos números. A gente publica nosso relatório anual e que tem ali nosso balanço, nossa DRE, assim, no modelo, para quem quiser ver. No modelo de sociedade aberta vai sair agora o nosso relatório de 23 agora, até o final de janeiro. A gente está assim, fechando os anos aí em receita em quase 40 milhões de reais. A gente deve superar esse número em 24. A gente organiza eventos. Esse ano a gente está com expectativa aí de pelo menos 10 mil pessoas nos 2 grandes eventos que a SBC vai organizar, que são Encontros de Departamentos e o Congresso Brasileiro de Cardiologia, de atrair pelo menos 10 mil para esses 2 grandes eventos. Mas vai ser onde esse ano? O Encontro de Departamentos vai acontecer aqui em São Paulo, em abril, e o Congresso Brasileiro em setembro em Brasília. De 20 a 22 de setembro. A Cardiogram vai estar lá, com um standzinho lá. Sempre estamos há 2 anos indo lá no Congresso e eu sou testemunha de quão profissional são os eventos de vocês.
Mas prossiga. 40 milhões de faturamento, 10 mil pessoas nos eventos. Isso só nos 2 eventos grandes que a gente organiza. Que a SBC é uma entidade, é quase que uma federação, né? Então a gente tem 24 estaduais atreladas, a maioria delas organizam um evento, e aí varia, assim, desde eventos muito grandes, que nem como o evento de São Paulo, o evento do Rio, da SOCESP, da SOCERG, da SOCERGS, da Sociedade Mineira e da Baiana, que são eventos de grande porte, até eventos menores que acontecem aí pelo Brasil como um todo. E tem os eventos de departamentos, então o Congresso de Insuficiência Cardíaca, e hoje o grande evento de departamentos vai ser esse Congresso de Departamentos, que a gente tinha muitos desses eventos espalhados, eles vão acontecer todos no mesmo dia, no mesmo lugar, nesse Congresso de Departamentos. Então, assim, quando a gente soma a federação inteira da SBC, a gente realiza aí de 30 a 35 eventos por ano. Quantos associados atualmente? Hoje a gente tem 14 mil associados, com crescimento muito... eu fico muito feliz de ver o crescimento nos últimos anos, e especialmente o crescimento público mais jovem. Então a gente vê o jovem sendo atraído. A gente tem tido em torno de 1.000 pessoas prestando a prova de título de especialista, que acho que é outra área que é muito relevante da sociedade. É o papel da sociedade de demonstrar, de credenciar e de certificar a qualidade dos médicos, né, dos cardiologistas. E aí, dependendo do ano, de 25% a 40% são aprovadas nessa prova de título. E acho que é um nível que acho que demonstra alguma preocupação com a formação dos médicos que estão vindo aí no futuro. Mas, ao mesmo tempo, assim, a última coisa que a SBC quer é restringir o acesso à especialidade. Muito pelo contrário. Tem 400, falar de outro número, que é talvez o número mais relevante, quase 400 mil brasileiros vão morrer de doença cardiovascular esse ano, e morrem todos os anos há muitos anos. E a principal causa de morte do país, de longe. Assim, tem 10 vezes mais morte por doença cardiovascular do que homicídios no Brasil. E o Brasil é um país que mata muito de homicídio. Então... E que muitas das vezes são mortes evitáveis. Boa parte das vezes. Então a gente sabe que faltam cardiologistas, e a gente entende que o Brasil precisa cuidar melhor do coração dos brasileiros. Perfeito. E essa é a missão máxima. E para isso precisa equipar, capacitar, apoiar médicos que são os associados, e para isso a gente precisa ter uma gestão profissional em que a gente consegue um círculo virtuoso para tocar tudo isso. Você pediu alguns números, assim, hoje a SBC acompanha 130 indicadores na sua operação, que vão desde indicadores das nossas revistas científicas e como está o fator de impacto, como está a submissão de artigos da SBC. Gere 4 revistas científicas, inclusive a maior de cardiologia da América Latina, até NPS de cada um dos nossos produtos. Assim, a gente tem a Universidade do Coração, que esse ano vai lançar 3 pós-graduações em cardiologia do esporte de exercício, em insuficiência cardíaca e em cardio-oncologia, então em temas assim, que estão no estado da arte do que é a cardiologia. E a gente acompanha cada um desses produtos, cada um desses projetos, com indicadores, e tem cobrança. Perfeito. E assim, a sociedade, uma sociedade com uma missão tão importante, que está atacando um problema tão relevante quanto o que eu falei, assim, que vai matar 400 mil brasileiros, ela não pode se dar o luxo de não fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que na SBC a gente vem pelo menos tentando fazer isso, se preparando para isso. Muito bom, e eu quero encorajar você que é de sociedade médica, compartilhar esse episódio com seus colegas, quem está na vida associativa, quem tem esse desejo de evoluir
para o médico, para os órgãos de classe. Pense nisso, pense que existem ferramentas, existem benchmarks e o Luiz está aqui. Né? Você pode deixar seu LinkedIn? Claro, Luiz Felipe Costa Milano, pode entrar lá. Quem me achar, eu aceito como amigo 100%. E aí pedir um benchmark, pedir uma ajuda aí desse processo, porque eu acho que a gente tem um caminho aí grande para essa profissionalização das sociedades médicas e quem tem a ganhar com isso é o médico, a sociedade e o paciente. No final das contas. E estou plenamente à disposição. No final das contas, assim, no meu trabalho, a minha missão, que é atuar pela excelência do cuidado cardiovascular, é a missão da sociedade. O paciente com doença cardiovascular, muitas vezes ele tem muitas outras doenças. E se a gente for cuidar efetivamente desse paciente, a gente precisa de uma medicina que seja inteiramente bem preparada, com educação médica continuada de qualidade e que tenha uma entrega de valor efetiva. Então, assim, o que a SBC puder fazer para apoiar que outras especialidades médicas possam também oferecer excelência nesse preparo, nessa educação médica continuada, certamente a gente vai apoiar. Perfeito. Parabéns mesmo, parabéns para toda a SBC, todos os médicos, e é muito legal ver esse nível de excelência na gestão. Obrigado pela sua presença aqui, eu vou despedir de você, como sempre pedir para compartilhar, copiar o link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, dar like, seguir, dar estrelinha se você está escutando no Spotify. Tudo isso ajuda o nosso podcast a ficar cada vez mais relevante e a gente receber pessoas importantes como o Luiz aqui. Obrigado e até a semana que vem.